Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre estatística descritiva e isso a gente vai vou mostrar diretamente no dados do Panda. Então a gente vai mostrar algumas funções que já tem embutidas no Panda para a gente trabalhar com a parte de estatística, né? Para a gente ver as estatísticas dos dados. Para isso a gente vai utilizar novamente o nosso data frame do Wine Quality. Então aqui a gente está importando inicialmente os mesmos o matplotlib inline para fazer o plot dos, das nossas figuras no próprio notebook. A gente está importando aqui o pandas, importando também o matplotlib, o NumPy, que é uma biblioteca para trabalhar com vetores numéricos, com matrizes, que o próprio pandas utiliza. Também o Seaborn, que cria uns plots é, de melhor qualidade, mais bonitinhos, que também utiliza basicamente por baixo o matplotlib. E a gente vai utilizar novamente o Seaborn, o Wine Quality Dataset, para a gente visualizar os dados, que é o mesmo utilizado no período. Para isso, então, a gente vai começar a ver as estatísticas desse dataset. Nesse caso, eu estou pegando a coluna pH, para a gente olhar as estatísticas. Então, se eu der um describe, a gente vai ter inicialmente a descrição aqui dos dados, né? Algumas descrições importantes. Primeiro, o count, ele vai me mostrar quantos elementos tem então nessa coluna, que nesse caso são 1599. Eu tenho a média, então a média de pH nesse data frame é de 3,31. Eu tenho um desvio padrão, que eu vou explicar um pouco mais na frente, que é 0,15. Eu tenho a mínima dos meus dados, então em que o pH mínimo é 2,74. Eu tenho o primeiro quartil, que é 25%, que está no valor de 3,21. O que significa? É que a partir desse valor, 3,21, 25% dos meus dados estão abaixo desse valor. Então, dado o valor 3,21, eu sei que 25% dos meus dados estão abaixo desse valor. A mesma forma, o segundo quartil, 50%. Eu sei que esse valor aí é o que divide o nosso data frame na metade. Então, eu tenho a metade do nosso data frame está em 3,31. Então, metade dos valores estão abaixo desse valor, né, 3,31. E a outra metade superior está acima de 3,31. Observem também que esse 3,31, que é o 50%, é a mesma coisa da média. Nesse caso é a mesma coisa porque a distribuição é normal, que é em formato de sino, que é a distribuição mais conhecida e mais utilizada, e mais aparece nos dados. A gente vai ver um pouco mais abaixo também. Então, basicamente, o segundo quartil fica 50%. Nesse caso, é a mesma coisa da média. Já o terceiro quartil, que é 75%, está em torno de 3,4%. Ou seja, de 3,34 para baixo, eu tenho 75% dos meus dados. E o valor máximo no meu data frame o pH é 4. Então, o mínimo do pH é 2,74, o máximo 4 e a média 3,31. Mas muitas vezes a gente quer cada um desses separado. Então, por exemplo, eu poderia querer isso separado. Nesse caso, eu poderia fazer o ph.count, ele me dá novamente quantos elementos tem, né, na coluna pH. Posso querer não a contagem, mas a soma dos pHs. Fazer a soma total. Da mesma forma, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com números, eu querer saber a soma de todos os valores da coluna. Nesse caso, somando todos os pHs, está em torno de 5.294. A gente pode querer também saber qual é a média, 3,31. A mediana, a diferença da média para a mediana é que a mediana vai me dizer qual é o ponto em que os meus dados, que separa os meus dados pela metade. Então,
eu sei que em 3.31 é o valor que separa os meus dados no meio. Então, metade dos meus dados vai estar abaixo de 3.31 e metade vai estar acima de 3.31. A moda, por sua vez, ele vai mostrar qual é o elemento que mais se repete no meu data frame. Nesse caso, a moda é o 3.33. 3.3. Da mesma forma, eu posso querer saber qual é o valor mínimo e o valor máximo. Que a gente já tinha visto anteriormente, que era 2.74 e 4. A gente pode querer saber também qual é o quantile. Nesse caso, o quantile é a mesma coisa da mediana. Se eu não passo nenhum valor, ele vai me mostrar justamente a mediana, que é o valor que divide meus dados em 50%. 50% para cima e 50% para baixo. Mas eu posso querer também outro valor. Por exemplo, eu quero um quantile de 90, 0.9. O que significa? É que os meus dados vai estar um pouco deslocados. Eu quero saber, então, qual o valor em que 90% dos meus dados vai estar abaixo disso aí. Então, por exemplo, 3.51 vai ser o valor que eu sei que vai dividir os meus dados em que 90% do meu data frame vai estar abaixo desse valor de 3.51. Então, eu posso especificar qualquer valor aqui. Como, por exemplo, como a gente viu aqui, nesse caso é como se tivesse pegado o mesmo cantinho, né? Se eu passar aqui 50, vai ser a mesma coisa do cantinho sem valores, 3.31. Se eu pegar o 3.25, eu quero o primeiro quartil, que é igual aos valores lá de cima, e se eu passar o 7.25 aqui, vai ser a mesma coisa que a gente viu anteriormente. São os valores no describe. Então, dando continuidade, a gente viu, pode querer saber o quartil, pode querer saber também o desvio padrão. O desvio padrão, ela vai mostrar então quão disperso estão os meus dados. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma distribuição normal, que é nesse formato de sino. Então, uma distribuição normal, ela tem a média centrada também na mediana. E eu sei que 50% dos meus dados estão acima da média e 50% dos meus dados estão abaixo dessa média. O desvio padrão, ele vai mostrar, então, o quão disperso está esses dados. Porque eu posso ter, mesmo esse formato de sino, eu posso ter um formato um pouco mais achatado ou posso ter um formato um pouco mais alargado, que vai mostrar, então, vai ser a distribuição um pouco diferente. Eu sei que, por exemplo, com um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo, vai comportar 68% dos meus dados. Então, o que significa? Se a gente olhar aqui, então, o nosso quartil, que vai dividir os nossos dados, que é a mesma coisa da média, que está em 3.31, se eu adicionar o desvio padrão de 0.15, então, 3.31 mais 0.15 dá 3.46. E se eu diminuir da média também o 0.15, então vai dar em torno de 3.14, 3.15. O que tem aqui é que 68% dos meus dados vai estar compreendido, que seria, por exemplo, nessa zona cinza, entre 3.14 e 3.46. Então, os meus dados, 68% dos meus dados seria equivalente a essa zona cinza. Outra coisa importante também é que eu sei que numa distribuição normal, dois desvios padrões para cima, eu comporto 98% dos meus dados. Então, dois desvios padrões para cima e dois para baixo vai comportar cerca de 98% dos meus dados. E, então, seria essa zona rosa e azul claro. E os outros 4% seriam acima de 3 desvios padrões. Seria a zona azul escuro e a zona rosa. A variância dos meus dados vai me dizer o quão disperso estão esses dados. Então, ela vai me dizer o quão disperso em relação à média vai ter esses dados. Normalmente, ele vai me mostrar se essa distribuição vai estar um pouco mais alargada ou se vai estar mais em forma de funil, mais apertado esse formato do sino.
A gente pode ver isso também aqui utilizando o histograma dos meus dados. Então, eu peguei a tabela, a coluna pH, distribuí, fazendo o histograma. Ele vai mostrar aqui a distribuição do pH, que vai de 2,8 até 4. Mas, novamente, a gente pode observar que em 3,3 é que onde está a média dos dados. E ela tem uma distribuição bem parecida, então, com a figura acima. Né? Muito parecida. Então, a gente pode observar que essa tem uma distribuição normal, por isso é que aqueles valores da média e da mediana ficaram iguais, em torno de 3,31. Eu posso também querer mudar esses bins. Esse parâmetro bin aqui vai mostrar quantas barrinhas eu quero. Se eu botar, por exemplo, 50, ele vai adicionar mais barrinhas, mas eu observei que com 20 os valores ficam melhores para ser visualizados. Fica mais parecido com a figura acima. A gente pode querer também observar a CDF, que é a distribuição cumulativa desses dados. São as mesmas informações que eu tenho aqui no histograma. No entanto, ele vai somando cumulativamente cada um desses valores aqui, até o final. Então, são as mesmas informações do histograma, só que com soma cumulativa. Isso vai me dizer, então, o quão suave ou quão... Também vai me dar uma certa informação sobre a variância dos dados. Então, ele vai mostrar se essa linha for um pouco mais inclinada, então é porque isso vai ser muito achatado, essa curva, ela vai crescer muito rápido. No entanto, se ela for um formato mais alongado, essa curva vai ser um pouco mais suave e ela vai dispersar um pouco mais. Outra forma de visualizar os dados também é a gente querer ver correlações. Nas correlações, nesse caso aqui, eu plotei esse LM-plot, ele vai fazer o scatterplot, são esses pontinhos dos dados. Nesse caso, eu quero comparar a tabela pH, a coluna pH com acidez fixa. E aqui eu estou passando o data frame. Então, a gente pode observar que há uma correlação, ou seja, se eu aumento o pH, diminui a acidez fixa. Então, quanto mais eu vou aumentando, tem uma tendência de diminuir a acidez fixa. Isso pode ser observado quando eu faço aqui a regressão linear. E nesse caso aqui, a gente só está olhando para a gente ver se está tendo realmente essa linha, para ver se realmente está tendo a nossa intuição, né, está correta, se está tendo essa correlação negativa, nesse caso, em que se aumenta um valor, o outro diminui. Mas ela pode ser utilizada, por exemplo, depois a gente vai ver, para prever os dados. Isso vai ser muito importante. Então, se a gente olhar essa mesma tabela de correlação, se eu fizer esse comando dfcor, ele vai me dar a tabela de correlação, em que ele vai pegar cada coluna, colocar no eixo X e no eixo Y todas as colunas e me mostrar as correlações entre elas. A gente vê que na diagonal principal as correlações são 1, que é justamente quando um aumenta, o outro também aumenta, porque os valores são iguais. Mas nas linhas a gente pode observar que há correlações diferentes. Uma melhor forma de visualizar isso, a gente pode ver, né, que há algumas correlações, mas assim, para melhorar essa visualização, a gente pode usar o próprio Matplotlib ou Seaborn, utilizando essa função, que ele vai mostrar de uma forma mais bonitinha, né, pode assim dizer, como estão essas distribuições dos dados. A gente já pode observar aqui que na barra a correlação que é a correlação de Pearson, né, vai entre -1 e 1, então em que 1 há uma perfeita correlação, então se eu aumento um valor, o outro também aumenta na mesma proporção. Já a correlação negativa é o contrário, então se eu aumento um valor, o outro tende a diminuir. Então, o -1 ali é quando há correlação negativa. E o 0 quando não há correlação nenhuma. Tanto faz, se aumentar ou diminuir uma, não vai influenciar, uma variável não influencia na outra. O que a gente pode observar aqui é que, por exemplo, olhando no eixo X, o primeiro valor, que é a acidez fixa, a gente pode observar que a densidade tem uma correlação positiva. Então, se eu aumentar a acidez do vinho, a densidade do vinho também vai aumentar. Já ao contrário do pH, como a gente viu no plot anterior.
E quando eu aumento, ele tem uma relação negativa. Então, se eu aumentar o pH, ou se eu aumentar o pH, diminui a acidez fixa. E vice-versa. Se eu aumentar a acidez fixa, ele diminui o pH. Então, nesse caso aqui, a gente mostra as principais correlações. E isso vai trazer, então, a intuição para a gente já começar a analisar os dados, ver a correlação. Só que tem um porém. Muitas vezes as pessoas utilizam correlação de maneira errada e acham que a correlação implica causação. O que seria isso? Por exemplo, quando eu tenho uma variável, por exemplo, quando o galo canta, o sol nasce. Todo dia o galo canta, o sol nasce. Mas isso não quer dizer que é uma relação de causa. Porque no dia que o galo não cantar, não quer dizer que o sol não vai nascer. O sol nasce. A gente tende a observar que as duas variáveis ocorrem ao mesmo tempo, então uma ocorre e a outra ocorre, e tende logo a criar essa relação de causa. Mas não necessariamente é uma causa, uma variável causa a outra, apesar de estar correlacionada. Então, muito cuidado, porque correlação pode ser muito útil, principalmente para prever dados, para criar, para a gente ver métodos de aprendizagem de máquina, vão ser úteis para isso, mas não necessariamente implica em causa. Então, com essa estatística básica, a gente já pode observar nos dados alguns insights, ter algumas ideias, como a gente vai utilizar esses dados para tirar informações úteis desses dados. E o que a gente vai ver, então, nas próximas aulas.